uma revolução que teria acontecido na região austral do continente africano e que terá mais tarde dado origem a novas unidades territoriais que compreendem alguns países que nós conhecemos hoje. Esta revolução da qual nós falamos foi denominada Mfecane. Afinal de contas, o que virá a ser o Mfecane? O Mfecane foi uma revolução sociopolítica que teve lugar no século XIX na região que hoje é conhecida como a África Austral, e que esta mesma revolução teve lugar em territórios onde predominavam as línguas bantus, lugares como Eswatini, África do Sul, bem como o nosso país. A palavra Mfecane nas línguas Nguni significa esmagamento. Nas línguas Soto-Tswana significa golpe de martelo. Houve uma série de fatores que levaram com que tivesse lugar essa revolução sociopolítica, onde podemos destacar a presença europeia, a explosão demográfica ocorrida nos territórios Nguni, bem como as necessidades econômicas e, por fim, as lutas internas dentro dos estados Ngunis. A presença europeia nos territórios Nguni, onde hoje conhecemos como a África do Sul, mais concretamente na zona do Natal, era justificada pela necessidade de apropriação de terra por parte dos colonos brancos, os chamados Boers ou Boers. Esses territórios que eram demandados pelos colonos brancos europeus eram chamados por Trek Boers. Olhando para o aspecto da explosão demográfica, observamos que com o crescimento populacional nos territórios Ngunis, houve a necessidade de garantir a posse de terras que reuniam condições suficientes para atender a demanda por parte dos Ngunis, o que dizia a uma situação de escassez de terras para a prática da agricultura, bem como para a pastagem. Esta explosão demográfica teve lugar em finais do século XVIII e princípios do século XIX. No que respeita às necessidades econômicas, os chefes Ngunis tinham a necessidade de garantir o comércio de marfim que era feito entre estes territórios e a Baía de Delagoa Bay, a baía que hoje é conhecida como sendo a Baía de Maputo. E porque estes estados Ngunis estavam sempre em conflito, encontramos aqui o nosso último elemento que serve para justificar a emergência ou o acontecimento de um Mfecane, que devido a essas lutas internas nos demais 20 estados Ngunis, veio a provocar uma onda de migrações por parte da população, associado também ao elemento secas, calamidades naturais e a fomes que fustigavam esses territórios em função dos conflitos que iam acontecendo na zona dos territórios Nguni. Nestas lutas internas, nesses demais 20 estados Ngunis, 3 deles haviam se destacado. Temos os Ngwani Dlamini, hoje denominados Swazis, comandados por Subuza, que estavam situados às margens do rio Pongolo. Temos a Confederação dos Ndwandwe, comandados pelo rei Zwide. Por último, temos a Confederação dos Mthethwa, comandados por Dingiswayo, que ocupava toda a faixa a sul mais chegada ao Oceano Índico. Todos esses 3 grupos acabaram se destacando devido ao seu caráter militar, onde todos esses 3 grupos Ngunis iam dominando uma série de pequenos estados e acabavam se tornando vassalos, e que esses mesmos estados dominados tinham que obedecer a uma série de regras, a saber, o pagamento de tributos aos novos chefes, a prestação de reverência em cerimônias mágico-religiosas, cerimônias de iniciação e em momentos em que se faziam a condução de guerras. Devido às rivalidades existentes entre esses grupos, vão levar com que os Mthethwa de Dingiswayo e os Ndwandwe, comandados por Zwide, entrassem em constantes conflitos, onde o Zwide acabaria por capturar e matar o Dingiswayo no ano de 1818, deixando assim a Confederação dos
Tétua sem nenhum comando. Com essa morte do Ding Zuaio em 1818, o Shaka Zulu, o rei dos Zulus, acabou ascendendo ao poder. Optou pela mesma política usada por esses grupos, que era de anexar, subjugar. Com a morte de Ding Zuaio em 1818, ascende ao poder o rei dos Zulus, o Shaka Zulu. Este rei tentou a todo custo incorporar a confederação dos Mutetua ao seu pequeno estado, formando assim um estado fortificado politicamente e militarmente. Uma das grandes marcas desses chefes Ngun, o seu poderio militar, pois o grupo de Shaka Zulu se destacou pelo seu poderio militar e pelo domínio de várias técnicas militares, o que permitiu consolidar ou solidificar a sua posição diante dos demais chefes, levando com que até o treinamento a que eram submetidos seus soldados era tão rígido a ponto de, quando entrassem em confronto com seus oponentes, tivesse que ser dominados ou até matá-los para conseguir com que respeitassem as suas ordens. Desta forma, o Shaka Zulu e o seu pequeno estado Zulu não parou de entrar em guerras, tentar conquistar outros territórios, até que acabou por derrotar, por fim, o rei dos Ndwandwe, o Zwide, em duas batalhas consecutivas acontecidas no ano de 1919 e 1920, respectivamente. Grande parte da população da Confederação dos Mutetua acabaria por se refugiar na fronteira do território que atualmente conhecemos como Moçambique, dirigidos por generais, entre eles onde se destacou o Soshanghana, que teriam procurado se refugiar nas fronteiras do atual território moçambicano, dando origem ao grupo dos Ngunes, que teria feito emergir o estado de Gaza, assunto que nós iremos tratar no próximo vídeo. Em consequência, o próprio Mfecane, nós vamos destacar o seguinte: a abertura de espaço para a expropriação de terras por parte dos colonos brancos na região que hoje compreende a África do Sul, bem como o desaparecimento de pequenos estados africanos. Deu também origem a novos estados na região sul, na região central e na região leste do continente africano. E um desses estados, o qual nós iremos falar no próximo vídeo, é o estado de Gaza, que teve espaço no atual território moçambicano. Eu espero que vocês tenham compreendido o que foi o Mfecane e quais foram os seus desdobramentos e quais teriam sido as suas consequências. Espero que vocês gostem, partilhem